Irmãos, sou o pastor Júlio. Estava aí, falando com os irmãos de ficar um tempo sem fazer as lives. Nós estamos aqui diante do altar de Deus e é diante do altar de Deus que iremos anunciar a verdade nesses últimos dias. Quero dizer a todos vocês, tentamos excluir os vídeos do bate-papo, mas não conseguimos com êxito. Mas eu quero dizer a vocês, tenha ordem e decência do que vocês vão comentar aqui. Não estou preocupado do que vai vir depois desse vídeo, pois eu tenho que pregar a verdade do Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos pagar por todos os ensinos que prestamos diante de todos os homens. Meus irmãos, nós sabemos que o céu, ele não é fácil. Nós sabemos que o céu, ele é tomado à força. Nós sabemos que Jesus, ele disse que o homem tem que aborrecer a si mesmo. E nós vamos entrar num assunto polêmico, que já falamos sobre esse assunto, no livro onde o próprio Deus, o próprio Jesus se fala sobre o segundo casamento. Então, é um assunto polêmico. Será que posso casar de novo? Será que realmente é lícito eu casar de novo? Como será tudo isso? Será que eu consigo conciliar, um novo matrimônio, Então eu queria que vocês abrissem comigo, no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo de número 9. Vamos ler o que está escrito lá. Mateus 19, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 19, 9. Está escrito assim, Eu vos digo, foi Jesus que está falando aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. O que casar com divorciada também comete adultério. Meus irmãos, o Brasil foi um Brasil que nunca tolerou o segundo casamento. Na época de 40, 50, se você pegar e estudar bem, a igreja jamais apoiaria o segundo casamento, porque a igreja ela sempre optava, pela dedicação que Paulo escreve, que não é nem verdade nem Paulo falando, é Deus. Nós vamos ver isso mais à frente em 1 Coríntios capítulo 7. Então, irmãos, eu sei que é difícil para quem está ouvindo, mas eu tenho que falar a verdade, porque um dia nós vamos morrer, um dia você vai sair do corpo, e o que adianta eu massagear o teu ego, ganhar inscrito no YouTube, ou ganhar adeptos, sendo que eu ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma, perdi a minha salvação. O engraçado é que eles usam esse capítulo e versículo para casar de novo. Os pastores começaram, o que aconteceu, por que o adultério, por que o segundo casamento hoje, eles permitem o segundo casamento? É porque antigamente as pessoas viviam mais de oração, e os pastores, suas esposas, eram os dois que oravam. O amor de muita iniquidade cresceu dentro da igreja, os sinais aconteceram fora do templo, nos sinais do céu, os sinais da terra, e aconteceu que dentro da família as pessoas começaram a se destruir. O pastor já não falava mais com a esposa, e começou a destruição dentro do casamento. Mas como hoje as pessoas estão na igreja por dinheiro, o que aconteceu? Aconteceu que o pastor, ele estava erroneamente fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem, ele tem que estar ordenado casar, ser marido de uma só mulher. Então ele não pode ter dois casamentos, porque dentro do cartório, mesmo se ele divorciou, ele já casou. Então a Bíblia dá doutrinas bíblicas para que o homem não venha a casar novamente. Então eles começaram a discutir, então os casamentos estavam sendo destruídos, e a igreja não poderia receber isso de forma nenhuma. Então eles começaram a não largar a obra, dever largar a obra para cuidar primeiro da casa, para depois cuidar da obra de Deus. A Bíblia fala isso, a Bíblia dá respaldo sobre isso, que tem que governar o seu lar primeiro para depois a casa de Deus. O que aconteceu? Esses pastores começaram a pegar a obra com força e com pudor, mesmo estando errado de suas atividades domésticas.
Então começaram, viram que não deu certo, e um casava com outras mulheres. E aí usavam, falavam que a mulher traiu, às vezes é tudo uma mentira para poder casar de novo. Imagina você na sua igreja, imagina eu sou casado com a irmã Camila, imagina se eu aqui no YouTube dizer assim, ó, eu larguei da Camila, vocês vão acreditar em mim? Será que vocês vão acreditar em mim? Eu perco a confiança, meus irmãos. Ninguém mais vai acreditar no pastor Júlio. Ninguém vai acreditar mais. Por quê? Porque nós ficamos com o pé atrás. O cara casou 2 vezes. Mas espera aí, mas não era de Deus? Porque na hora do primeiro casamento todo mundo fala que é de Deus. Deus falou, Deus mostrou, os profetas falam, é de Deus, pode casar. E depois vocês não consultam a Deus. Aí depois Deus tem culpa do seu casamento? Deus não tem culpa do seu casamento. Deus não pode ser culpado do seu casamento. Se você não orou a Deus, o problema é seu. Toda ação tem uma reação. É como se fosse uma pessoa que faz a tatuagem. Ela fez a tatuagem, meu irmão, agora é para sempre, até a morte. Deus perdoa a tatuagem? Ele perdoa, mas o teu corpo ficará marcado. Agora, as pessoas estão usando esse indício sobre a questão do segundo casamento. Agora, o que temos visto aqui, que Jesus falou, ele falou não por imoralidade sexual. Nós temos 2 palavras aqui, moicheia e porneia. Moicheia, adultério, e porneia, prostituição. Os irmãos têm que entender uma coisa, que os irmãos têm que entender essa situação, né? Que a Bíblia, ela dá respaldo, a Bíblia dá respaldo que quando nós casamos, o que acontece? Nós casamos, né? E ela não pode, depois que você casa, você está unido em um só corpo. Agora unirá o homem e a mulher, a Bíblia diz, deixará o pai e a mãe, unirá somente uma carne em um só corpo. Então minha esposa, se largar de mim, ela jamais pode casar, e eu também jamais posso casar enquanto vivemos. É a lei que está ligada na terra, será ligada no céu, né? Então o que acontece? Por que tudo está ligado na terra, será ligado no céu, e o casamento não pode desligar na terra e será desligado no céu? Por quê? Porque o casamento, ele é perpétuo. A Bíblia dá respaldo que Deus, ele colocou uma aliança com Israel e será perpétuo. Vamos lá, o que tem a ver Deus com Israel e os homens casar? Muita coisa. Se você for analisar, Israel é a esposa de Deus. Mas quando estava noiva de Deus, ela começou a adorar outros deuses. E Deus chamou em livro de Isaías que Israel era uma prostituta. Ou seja, ela estava amando a Deus, entre aspas, estava deitando com um amante, né? Então estava traindo. Então Deus estava no noivado. Aí agora Isaías 42 e outros capítulos diz agora que Deus está casado com Israel, e agora chama Israel de adúltera, é uma nação adúltera. Irmãos, não adianta vocês achar que eu estou aqui para agradar você. Aí você acha um outro canal que libera o segundo casamento, você fala, esse canal é bom, achei um canal bom, porque está massageando o teu pecado. Então aqui nós não vamos massagear o pecado de ninguém. Eu mesmo, se eu largar minha esposa, e nunca vai acontecer isso, porque um casal que tem Jesus, ele não larga, que tem oração, não larga, porque o diabo não entra no casamento. O único que separa aliança é Satanás, o único que separa casais é Satanás. Então não adianta você vir falar para mim, não deu certo porque a gente parou de amar. Nada, o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Então não teve amor, agora as escolhas foram suas, toda ação tem uma reação, né? Olha só que diz em Romanos capítulo 7, versículo 2. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento. Aí, ó. Por que ninguém fala sobre isso? Gente, enquanto está viva, a mulher está ligada no corpo que ela casou. Esse corpo não é meu, esse corpo é da minha esposa, aquele corpo é meu e esse é dela. Estão ligados enquanto tiverem vidas. Mas agora voltamos a Mateus 19:9. Estão dizendo, se não for por prostituição. Mas espera aí, aonde está escrito que Jesus falou que pode casar? Ele não falou diretamente que pode casar. E outra coisa, aqui poderia casar, porque Maria, por exemplo, a Bíblia diz da história de Maria e José. Maria e José, eles não eram casados, eles eram noivos. Por isso
que José poderia largar de Maria, porque suspeitava do seu adultério, porque agora estava tendo ventre Jesus. Então José ficou meio assim, se o anjo Gabriel não aparecesse para José, teria uma separação. Ela estava em prostituição, isso significa porneia, né? No caso. Então o que acontece? Existem duas palavras aqui, existe morcheia e porneia. O adultério é depois do casamento, né? O adultério é depois do casamento. Quando você trai, você adulterou, depois que fez uma aliança. Quando você está noivo, se a pessoa do seu noivo, ele te traiu, você pode casar com outra. Mas peraí, noivo é casamento? Lá em Israel se constituía que noivado era um casamento. No entanto, que Maria e José estavam juntos, morando numa própria casa. Os irmãos estão entendendo? Então isso que nós temos que levar em consideração, porque não é brincadeira. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério, muito a sério. Então nós estamos vendo, né, morcheia, ela significa fornicação, e porneia, morcheia, fornicação, e porneia, adultério. Então, meus irmãos, depois vocês precisam, se eu aqui separei porneia e morcheia, dá uma olhada no dicionário e vocês vão ver o significado dos dois e vão entender. Prostituição é fora do casamento, adultério é dentro do casamento. Então, em Mateus 19, 3, 12, você vê lá que, do 3 ao 12, ó, então se aproximaram os fariseus, 3, 12. Então, o que vemos nessa palavra, se você for analisar bem, né, no livro de Mateus, no capítulo 19, né, no versículo 4, né, diz assim, ó, não leste que no princípio o Criador fez o homem e mulher? Versículo 5, e disse, portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá uma só mulher, e serão dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas um só. Então vocês veem que a dimensão desta palavra, ela é verdadeira e também fiel. Vocês veem que é uma unidade, né? Ela é uma unidade, assim como Jesus estava no Pai e o Pai estava nele. Então sabemos que agora eles se formavam um só. Lembra que Jesus falava? Se vocês guardarem meus mandamentos, o meu Pai o amará, e vocês se tornarão um só, né? Assim como eu estou nele, eu estarei dentro de vocês também. O teu Pai estará de vocês. Por quê? Porque a fidelidade. Então o casamento, ele tem que ter fidelidade, para os dois ficarem unidos em um só. Jesus, ele respeitava o Pai, e ele fazia o quê? Ele obedecia os mandamentos. Ele diz, ó, quem me ama, guardará os meus mandamentos, e o meu Pai o amará. Agora, o que é a pergunta que não quer calar? Pastor, eu estou respondendo aqui. Eu casei, o meu marido já era casado, foi no tempo da ignorância, então tem que separar. Agora você sabe. É como eu fumava maconha, cheirava pó, transava fora do caminho, conhecia a palavra falou para mim que não ia fumar, então eu não posso ficar fumando maconha, não posso continuar. Agora eu sei a verdade. Então não existe negócio de tempo de ignorância, não existe. Agora você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Do erro, do pecado, porque o povo perecia por falta de conhecimento. Agora não pode perecer mais não. Agora jamais pode perecer, jamais. Pastor, mas eu casei, né? E me ensinaram que se eu pedir perdão a Deus, Deus me perdoa, e o meu casamento segundo vale. Negativo. Isso não existe. Porque o corpo desse homem que você casou, que já é casado, ele não é seu. Vocês têm que entender isso. Deus perdoa o adultério? Perdoa. Mas eu posso continuar com a pessoa? Não. Não pode. Olha o que está escrito assim, ó. Provérbios capítulo 28, versículo 13. 28, 13. Olha, o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, não adianta confessar e continuar. Entendeu? Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa. Se adulterou, glória a Deus, aquela mulher foi vítima de adultério, Jesus perdoou, mas ela deixou.
ide e não pecais mais, Jesus falou. Ele não falou assim, ó, fica no adultério aí, pode ficar tranquilo aí, adultera mesmo, não tem problema. Não, Jesus falou, ide e não peques mais. Ou seja, quem deixa o pecado alcança a misericórdia. Então não podemos estar no erro. Infelizmente, você, minha irmã, você casou de novo sem conhecer a Bíblia, é porque você nunca amou a Deus. Nós conhecemos Jesus desde quando a gente nascemos. Vocês foram batizados na igreja católica. E por que não se interessou? Ficou 20 anos no mundão sem conhecer a Deus? O problema é seu. Se você morresse, ia para o inferno. Ia para o inferno. Deus não ia falar assim, ai, mas não deu tempo dela conhecer. Todos conhecem, é que não vão atrás. Eles não vão atrás da verdade, e aí ficam perecendo, claramente. Vão perecer. Então, não existe de forma nenhuma esses dois casamentos que estão me mandaram e-mail falando assim que não, é porque existe, porque Deus me perdoou, agora eu tô aqui. Não, tem que deixar. Aqui, ó, o homem que encobre suas questões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Então você está endurecendo o coração. Infelizmente, é duro você ouvir isso? É duro. Mas não ame o pastor Júlio. Não é o pastor, essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Ela é de Deus, ela não é minha. Vamos lá então, para ver se realmente Deus na Bíblia falou que não pode casar mais? Falou. Mas lá no Velho Testamento, o que vocês acham? Foi no Velho Testamento que Deus falou que não podia casar mais? Foi na onde? Foi no Novo ou foi no Velho? O que vocês acham? Vamos ver o que Deus falou. Vocês lêem a Bíblia, vamos lá para a Bíblia. Vocês acham que Deus falou na onde? Deus falou no Novo ou no Velho Testamento? Na onde que vocês acham que Deus falou? A Bíblia diz em Provérbios 6,32: o homem que comete adultério, ele não tem juízo, e todo aquele que assim procede a si mesmo destrói. Vocês viram o que foi dito? Não adulterarás. Mas aí as pessoas estão achando que adultério só está no segundo casamento, ou então trair esposa. Olhar também com os olhos impuros é adultério. Qualquer que olhar para uma mulher e desejar, ela cometeu adultério em seu coração. Olha só. Mas pastor, mas como sendo um jovem que nunca casou vai olhar para uma mulher e vai cometer adultério, sendo que adultério é só um ato depois do casamento? E agora? E aí, alguém tem que me explicar? Como explicar isso? Complicou, hein? Alguém tem alguma explicação? Boa, né? Essa foi boa, hein? Essa foi boa. E agora? Como que fica? Alguém tem alguma resposta aí? Não, ele falou adultério, que ele não falou prostituição. O cara não é casado, olhou para a mulher e cometeu adultério. Como assim? É porque, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade do mundo se torna inimigo de Deus? Por quê? Porque está fazendo a vontade do mundo. O mundo cobiça, a cobiça é da carne. Quem anda na carne anda no mundo. Quem faz a vontade do mundo é carnal. Então ele está falando isso. Ele está falando adúlteros e adúlteras. Olha só que interessante. Então é esse adultério aqui. Agora o adultério parcial, o adultério do cônjuge, já é a situação que nós estamos abordando. Então veja, meus irmãos, que as coisas de Deus são simples de entender. Não é difícil. Olha lá, as obras da carne são que imoralidade sexual, adultério, idolatria, feitiçaria, Gálatas 5,19. Em Levítico diz, não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Davi pecou em adultério, matou o esposo. Deus perdoou Davi? Perdoou. E olha só que interessante, no reino de Davi poderia casar mais de uma vez. A Bíblia diz que Salomão tinha 1000 mulheres, né? Segundo ele, 300 esposas, 700 concubinas. Então vocês veem que mesmo assim Deus não perdoou. Não perdoou assim, entre aspas, né? Deus perdoou lá na frente. Mas ele mandou Natã na casa de Davi e disse, opa, pode parar. Então, esse é o fato, né? Lembra lá que Deus manda também Oséias a casar com Gomer, pega uma mulher adúltera, olha só, adúltera, e case com ela. Então Deus, você viu como que Deus pediu para que casasse com uma mulher em adultério, mandou o profeta casar uma mulher em adultério, sendo que Deus ele odeia
o adultério, mas mandou Oséias casar com a mulher adulta. Por quê? Para Oséias sofrer e sentir o que Deus estava sentindo. Com Gomer, né? No livro de Oséias você vê o caso. Então não é brincadeira. A pessoa traiu. Ai, pastor, mas a pessoa traiu. Mas o que Jesus nos ensinou? Deus, ele odeia o divórcio. Está escrito no livro de Malaquias. E a Bíblia diz que Jesus nos ensinou. Ensinou a perdoar. Devo perdoar uma vez? 2 vezes? 7 vezes? Não. Nem 7, 70 vezes 7. O perdão, o amor, quando você ama uma pessoa, tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Se Jesus suportou a cruz, quanto mais não podemos suportar uma traição. Então sabemos nós que é pela dureza do coração do homem que tem a cárcere de divórcio, porque o homem não consegue perdoar. Aí vai sair, então me traiu, tá bom, não quero você, acabou. Eu sei que é difícil ser traído, porque o adultério, ele é um prazer carnal, como fumar um cigarro, como fazer uma fofoca, como apontar os outros. O adultério é esse, mas o adultério, ele é da carne, tudo, lascívia, e 5,19 de Gálatas diz isso. Mas por que o adultério é tão pesado para nós? Porque, meus irmãos, o adultério, ele mexe com sentimentos. O adultério é o único pecado que destrói mais o homem ainda. Por isso que Deus fez com que Oséias casasse com Gomer, porque Deus sofre com o adultério. Os homens adulteraram a Bíblia, estão adulterando o modo de viver, amando o mundo, e estão esquecendo o seu marido, que é Cristo. Então estão com 2 amantes, na verdade um amante, o amante é o mundo, e o marido é Cristo. Então por isso que Jesus está sofrendo. Então o adultério, ele é sofrido por quê? Porque move sentimento, e Deus, o sentimento que Deus tinha com a nação de Israel, tocou seu coração. Se tem uma coisa que Deus odeia, é o adultério, porque move sentimento, e isso é difícil, não é fácil, porque você imagina ver sua esposa tendo relação com outro corpo que não é seu. Meu Deus do céu, difícil. Agora vamos ver o que Deus falou no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá, vamos ver se realmente pode mesmo. Se Deus falou assim, pode casar, fica à vontade. Vamos lá, 1 Coríntios, né? Jamais que fique sem casar, né? Então temos que tomar muito, é muito sério isso, é muito sério, é uma coisa que deve ser bem explicada, tá? Porque vocês ficam aí querendo namorar, casar rapidamente, sem orar, sem jejuar. Então você que é noiva, será que é de Deus? Tem que consultar a Deus, pode depois chegar lá na frente, vocês se perderem, né? Então é uma atividade difícil? 7:10. Todavia os casados, 1 Coríntios 7:10. Todavia os casados mando, não eu, não é Paulo dizendo não, ele está falando que é Deus que está falando, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido não pode se apartar. Mas olha que fala, e o que o marido não deixa a mulher, então não pode se separar. Mas adulterou e me traiu. A carta de divórcio é por causa da dureza do teu coração, que não quer perdoar e não continuar com o seu marido. Eu conheço uma senhora que tem 30 anos, o marido trai ela há 20 anos, e ela sempre fala, meu esposo, lindo e maravilhoso. Por quê? Mulher de Deus, é melhor agradar a Deus do que os homens. Aos outros, contudo, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher, todavia os casados, se porém, versículo 9, se porém, que a mulher se aparte, mas se porém se apartar, versículo 11, 7:11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Olha lá, seu marido distante, você não quer reconciliar com você, infelizmente, minha filha, não é tempo de casar. Hoje, por que as pessoas estão querendo casar? É assim, as pessoas não têm vida com Deus. Deus, ele trata do sentimento da pessoa. A pessoa, ou ela é carnal, gosta de sexo, ela não fica sem sexo, ela quer casar um cara todo dia ali, ter uma relação, ou ela quer arrumar um homem que paga as contas dela, ou o marido quer pagar uma mulher para lavar a cueca dele. Então essas coisas, elas querem, você fala assim, vamos casar para que venha a minha vida dar uma aliviada. Meus irmãos, é melhor obedecer ao Senhor. Se você é casado, infelizmente, você não pode estar, né? Aí, pastor Júlio, eu tive uma mensagem no meu celular que diz assim que uma mulher tentou suicídio
porque eu disse no canal que não tinha 2 casamentos. Você acha que uma pessoa que tem Jesus, ela vai cometer suicídio? Qual que é mais fácil? Essa pessoa, ela quer o quê? Ela quer massagem, ela quer que eu nino ela, fala amém, glória a Deus. Se ela morrer, eu não sou culpado do sangue dela. Eu preguei a verdade, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Esse canal, já disse que não é um canal para muitas pessoas. Esse canal, eu não quero que ele cresça, eu quero que ele continue na verdade, porque nós somos pastores do novo tempo. Todo pastor que está em esse casamento, adultério. Toda cantora que está em segundo casamento, adultério. Não existe esse negócio. Adultério, adultério, condenação. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Eu não vou ficar massageando o pecado. É melhor não morrermos pela justiça do que pela injustiça. Deus casou com outra nação? Deixa eu perguntar ao vivo aqui. Deus casou com outra nação? Casou? Deus casou com outra nação, meus irmãos? Sim ou não? Casou ou não? Hein? Casou? Casou ou não? Israel traiu a Deus. Não pode. O que tem de pregadores casados a segunda vez é demais. E estão pregando a verdade, mas não estão vivendo ela. Paulo disse: se pregar o evangelho, que viva o evangelho. Se Deus não casou com outra nação, só com Israel, perdoou o adultério de Israel e continuou com ela, quantas vezes Israel pecou contra Deus? Quantas vezes Israel traiu a Deus? Deus foi para outra nação? Não, porque Deus é amor, Deus ama de verdade. Agora as pessoas estão contrariando esse fato. Vou morrer dizendo: não existe 2 casamentos. Ai, mas Deus perdoou, eu pedi perdão. Pediu perdão, mas você está transando com um corpo que não é seu. Então você não largou o pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adianta só: ai, eu pedi perdão, mas o seu corpo, esse corpo não é seu, como que fica? Como que fica? Eu já tinha aqui um recado, eu conheço, deu certo, né? Muitas pessoas estavam já num casamento, não sabia, eles se largaram, estão vivendo normalmente, têm filhos e tratam dos filhos numa beleza, porque eles querem ir para o céu, eles não estão nem aí, ó. Porque uma pessoa que só gosta de sexo é que está na carne, não jejua, não ora e fica aí masturbando, né? Já falamos sobre esse assunto no canal. Então, é esse o evangelho que deve ser pregado, esse evangelho não adulterado, que me adulteraram aí. Então vê lá 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 9 ao 11, você vai ver que o próprio Deus já diz, em Malaquias diz também que Deus odeia o divórcio, e também agora está dizendo sobre a questão que fique sem casar, que fique, ordenança, fica aí, quando você fala para o seu filho, fica aí, é porque você quer que ele fique lá, que fique sem casar. E por que Deus está preocupado com isso? É porque, meus irmãos, Deus está preocupado com isso, é porque aconteceu com Abraão. Abraão adulterou? Não, é que Abraão teve Sara e Ismael com Agar. O que acontece até hoje? A guerra santa, até hoje, porque pai, filho por parte de pai e não por parte de mãe. A árvore genealógica, ela não tem padrasto nem madrasta, mas se a pessoa está solteira, ela já tem um filho, o outro irmão estava solteiro, eles casaram? Ok, válido, eles vão casar e agora esse homem não vai ser padrasto daquele menino que não é dele. Mas como assim, pastor Júlio? Por que ele não vai ser padrasto? Não é filho dele? Não. Agora ele conseguiu diante de Deus unir o corpo dele na mãe dos filhos. Então agora é um só corpo. Então se é um só corpo e o filho não é dele, agora pode chamar de pai, porque está na mesma linhagem. Agora no adultério não existe. No adultério não tem como ser pai, porque agora está reunindo o corpo da mãe do menino. Então é mais ou menos por aí, né? Então eu queria dizer para vocês: cuidado com esses sentimentos que estão levando a sério aí, né? Jesus, leia Mocheia e Pornéia se você estiver com dificuldade. Os demônios estão ofuscando a Bíblia para massagear pessoas, né? Às vezes a pessoa chega aqui no banco da igreja, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vem ali uma pessoa e senta ali, ó. Senta aqui, ó, nesse banco aqui, ó. Nesse banco aqui. Chega um casal, senta aqui, ele é dizimista.
Ele é dizimista, esse aqui que está aqui, ele é dizimista. O que acontece com ele? Ele dá R$1.000 na igreja por mês, mas ele é casado 2 vezes. O que eu vou fazer? Eu vou amar a lei de Deus ou eu vou amar os R$1.000? Irmãos, eu vou amar a lei de Deus. Eu vou ter que falar para eles: vocês não podem congregar assim aqui. Vocês não podem cantar aqui, pregar aqui, tem ordenança. Amém? Repudiada significa mulher largada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje os pastores estão casando 2 vezes. Tem muitos pregadores de Gideões aí, casados 2 vezes. Tem muitas cantoras casadas 2 vezes. Você acha que eu vou me acovardar com isso? Eu não vou, não citei nome aqui, graças a Deus. Então não tem como. Você vai descobrir com o tempo. E você vai se assustar, falar: mas esse homem? E eles conhecem a Bíblia. Mas aí é a hora de tapar. Por quê? Né? Ela tapa, verdade, a Bíblia. Por quê? Porque senão o meu ministério acaba, o dinheiro acaba, as viagens acabam, a fama acaba. E infelizmente nós vamos ver isso. Por isso que eu estou falando, esse canal está estreitando. E graças a Deus que os adúlteros, se não se arrependerem, né? Então quem ama Deus tem que conversar com o esposo, né? Eu vim aqui agora, mas é um assunto delicado. Não vai largando o homem que você casou, a mulher que você casou, não vai largando. Não, eu não aceito que você acabe esse vídeo, já pega a tua roupa e vai embora. Isso é uma coisa de muita oração, muita consagração, para Deus mostrar o que vocês vão fazer. Amém? Né? Então esse canal vai estreitar mais ainda. Deus falou comigo: está tendo contenda, estreita na palavra, porque os carnais vão ter que ir embora e não vão tolerar, e eles vão se manifestar. Deus falou comigo: as obras que estavam escondidas vão ser manifestas. E eu falei: amém, Senhor, assim será feita a tua vontade. Então, quanto mais verdade, mais demônio aparece. Quanto mais luz, mais as trevas ficam bravas, extremamente agressivas. Então está aqui, a verdade é essa. Tem que tomar muito cuidado. Então, para vocês verem que esse canal não quer inscrito. Vocês verem que não quer. Porque quem quer inscrito massageia pecado. Quem quer inscrito massageia o pecado. Nós não queremos inscritos. Não, que os outros passem o nosso canal. Queremos ir para o céu e levar as pessoas ao céu também. Porque o YouTube fica, mas a justiça de Deus permanece para sempre. Tudo há de passar, mas nem um ponto de uma vírgula da minha palavra passará. Então você que está noivo, né, vocês querem ouvir doce, vocês que estão noivo aí, tome muito cuidado. O que eu vi agora ler a palavra, não tem como vocês falar mais nada. Porque vocês escondem o capítulo de Romanos 7,2, vocês escondem 1 Coríntios capítulo 7, e aí joga só em Jesus 19,9. Não podemos pegar versículos isolados, meus irmãos. A Bíblia é um conteúdo, viu? A Bíblia é um conteúdo. Eles pegam um versículo que atrai para eles. O que Satanás fez lá no deserto? Pegou a Bíblia para se defender. E é o que estão fazendo hoje. Satanás pegou a Bíblia para se defender, né? Então, eu não importo o que você fala no comentário, não estou importando com isso, só sei de uma coisa: é estreito demais. O tempo é breve, Jesus está voltando, e não é brincadeira. Se a Bíblia manda você largar tua mãe, teu pai, teu filho, teu irmão, todos esses, para ir para o reino de Deus e atrás da obra, quanto mais mandar largar com o segundo casamento. Para Deus é mais fácil pedir isso. Deus pediu o pior de nós, que é largar o nosso próprio filho, a esposa, aborrecer a nossa própria vida, que é pior do que largar uma pessoa que está em segundo casamento. Então não adianta você chorar, né? Então não é brincadeira, o céu é estreito demais. Existem leis, regras. Ah, mas eu amo ele. Infelizmente Deus não vai colocar outro sentimento na sua vida, não vai tirar o sentimento, porque Deus não opera tirando o sentimento de ninguém. Ele respeita o sentimento das pessoas. Então, essas profecias. Eu vou dizer um caso que aconteceu aqui em Minas. Uma missionária olhou para uma mulher, a mulher já estava casada, o primeiro casamento dela, e falou para ela, disse que Deus revelou para ela que aquele homem não era dela. Isso é verdade, isso não é historinha de carrunchinho. O que aconteceu? Essa mulher largou e casou com o homem que ela disse que era de Deus. Ela não conhecia a palavra. Sabe o que aconteceu? Agora está nos dois. O marido ficou sabendo que ela foi para outro,
entrou numa bebidaiada terrível, a mulher está em depressão, o marido não consegue sair da bebida, e o outro que ela pegou está querendo que o marido morra, agora porque conhece a verdade. Então acontece até lugares de assassinato, meu irmão. Isso é muito sério. Aí eles assassinam para agradar a igreja. Então tem que tomar muito cuidado com essas falsas revelações. Se você já foi casado, é mentira do diabo essas revelações que fala, ai, Deus está mostrando. Mentira, minha mulher está viva. Mentiroso, muita missionária, muito espírito de confusão fora da palavra de Deus. Então, se você, esse ensino é para você que fica falando para mim, né, que eu não passo na Bíblia. Bate na Bíblia e agora me prova dentro da Bíblia aonde Deus permite segundo casamento. Isso vocês não fazem. Mostra dentro da Bíblia se Deus permite usar batom, se Deus permite usar maquiagem. Vocês falam que não pode, mas onde está escrito que pode? É mais falando que não pode os versículos do que falando que pode. Me fala para mim aonde está na Bíblia que pode pintar o cabelo. A Bíblia fala que não pode. Me fala na Bíblia se pode usar saia curta. A Bíblia fala que não pode, que os sensuais não têm o Espírito Santo, em Judas capítulo 1. Então, bater, né, na vida do pastor Júlio, falar de arrebatamento é fácil. Bate no que eu prego, porque não levamos outro evangelho. O evangelho, muita gente fala assim, o pastor Júlio leva outro evangelho que seja anátema. Mentira. O evangelho que eu prego aqui, Jesus o Salvador, Deus mandou o teu Filho unigênito, para que todo nele crê não tenha vida eterna, não morra, mas tenha vida eterna, que morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e trouxe a liberdade a todas as almas, abriu a porta de salvação a todo que nele crê, que não morra, mas que venha converter dos seus maus caminhos. Esse é o evangelho verdadeiro. Como que eu sou falso profeta se eu prego o evangelho verdadeiro? Né? Jesus é o Salvador e que todas as pessoas se arrependam. A Bíblia ela só tem 3 dimensões. O que significa a Bíblia? Arrependimento e salvação. E no meio do grande buraco, Jesus desceu, abriu os seus braços, se fez ponte entre o arrependido para levar a salvação, intermédio a Cristo Jesus o Salvador, sanguentado, o Cordeiro sanguentado, que Deus amou o mundo, deu o seu Filho sem mancha, para que todo que nele crê não morra, tenha vida eterna. Então esse é o verdadeiro evangelho. Não queira vocês ser comprado por um evangelho mentiroso. Cuidado, muitas pessoas estão vindo pelo YouTube pregando a verdade, entre aspas. Tem que tomar muito cuidado com alguns canais que dizem, né? Então é essa a verdade que nós temos que pregar, né? Então nós sabemos que aqui é uma igreja e eu preciso dar conta dos meus ensinos. Então nós temos muito cuidado na questão de adultério e também outras demais doutrinas que muitas pessoas estão pregando, anunciando que é de Deus, tá bom? E às vezes cumpre um e esquece 20, tá bom? Então os irmãos fiquem na posição de Deus e que Deus guarde a vida de vocês. Você que está em adultério, recomendo vocês a orar bastante, jejuar bastante, porque eu sei que o Senhor vai fazer a grande obra na vida de vocês. Que Deus abençoe, espero que tenha gostado do ensinamento dentro das Sagradas Escrituras e que vocês possam receber o amor de Deus, né? Eu espero que vocês possam receber o amor de Deus. Então, quem condena não é eu sou apenas um mensageiro da justiça. Amém, meus irmãos? Então, eu sou um mensageiro da justiça e estou trazendo a palavra de Deus. Foi por essa palavra que os profetas foram perseguidos. Foi por essa palavra que os apóstolos foram presos. Então, por isso que não tem perseguição no Brasil, porque todos estão escondendo a verdade. Então, a verdade, quem prega a verdade é perseguido. Quem prega a verdade é odiado, porque o povo gosta de barulho, rodopiar, balançar os quadris, e estão achando que é brincadeira morar no céu, mas não é. Tem leis e regras. Irmãos, nós já estávamos condenados. Nós já estávamos condenados. A Bíblia diz que nós já estávamos condenados. Então não é brincadeira. Todos nós iam para o inferno. Todos nós. Viu? Todos nós. Aleluia, glória a Deus. Já estávamos condenados. Todos nós já estava condenado. Amém? É isso daí que eu falo para vocês. Cuidado se essas revelações que falam, né, de Deus, aí acaba acontecendo esses problemas aí.
mas já estava condenado. Então, agora tem leis e regras para entrar naquele lugar. Não é de qualquer jeito. Beijo no coração. Espero deixado bem claro esse estudo. Todos. Alguém tem dúvida? Glória a Deus. Graças a Deus. Verdade? Concorda comigo? Então tá aí a palavra do Senhor Jesus, sem adulteração na letra, sem adulteração nos capítulos e nem tampouco nos versículos. Amém? Que Deus abençoe. Espero ter ajudado você, senhora. Irmã, se você se matar, irmã, o problema não é meu, porque a Bíblia diz: ai daquele que morrer e o profeta não avisa antes. Então minhas mãos estão limpas do teu sangue. Não é porque você não ama a Deus, não quer encarar a verdade, tá bom? Se você, meu irmão, se matar, o problema é seu, vai para o inferno, condenação, né? Ah, mas foi por causa do pastor Júlio. Não foi. A verdade, o pastor Júlio não está pregando na sua própria vontade. Ele é um transmissor da Bíblia. Eu só estou de pé aqui, lendo e falando. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo guarde todos os homens. E que você que está nesse problema de adultério, venha a orar bastante, jejuar. Tá bom? Jesus te perdoa sim do adultério. Perdoa, opa! Jesus ele perdoa de qualquer tipo de pecado. Só não com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele te perdoa, mas ele não quer que você continue no pecado. Quem pecou, confessou, deixa e alcançará a misericórdia. Deus abençoe. Ficam na paz do Senhor Jesus. Fica na paz. E lembrando, culto ao vivo no horário sem cessar. Hoje tem culto ao vivo direto da sede BH. Nós estaremos juntos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.